paz do Senhor, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar com os irmãos, mais uma vez, para a gente ministrar um pouco da palavra de Deus. Essa palavra que nos dá vida, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que restaura, essa palavra que transforma. Então é essa palavra que nós devemos apregoar, que nós devemos falar. E eu louvo a Deus pela oportunidade que o meu pastor tem me dado, o pastor Oswaldo, meu pastor, meu líder espiritual no Ministério Vida com Deus, porque a gente está fazendo culto pelo WhatsApp e a gente estava só usando áudio, né? E aí, como ele começou a fazer vídeo, aí ele falou também que para mim fazer também, né? Eu tô sendo calouro nesse momento, eu tô sendo calouro, né, em fazer um vídeo, né, de mensagens. Eu nunca pensei que eu iria fazer, mas eu louvo a Deus por isso. A gente estava até comentando com alguns irmãos que a igreja tem feito a sua parte, né? A sua parte em pregar o evangelho, os pastores têm se dedicado, fazendo live, fazendo culto online, Santa Ceia online, os pastores têm se dedicado, têm feito a sua parte de não deixar de alimentar as ovelhas, de não deixar de levar a palavra de Deus para seu rebanho. Então louva a Deus pelos pastores que têm se dedicado, que têm se preocupado em ministrar a palavra de Deus, de ensinar, para que as ovelhas não venham se dispersar. Então louva a Deus pelos pastores, pelo Brasil todo, que tem se dedicado a trabalhar em fazer a obra de Deus. Conheço pastores que eles dizem que estão trabalhando mais nesse período do que na época quando a igreja institucional funcionava. Então hoje ele diz que está trabalhando mais, já acorda já começa a pesquisar, já começa a correr atrás, aí chama pessoas para ajudar. Então assim, louvado seja Deus por isso, né? Deus tem nos mostrado que para nós nos reinventarmos. Então louvo a Deus que a igreja está se reinventando. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu ia estar gravando um vídeo, né? Um vídeo de mensagens, né? Jamais poderia imaginar, porque nunca passou isso pela minha cabeça. Então estou me reinventando, então louvo a Deus por isso, que tem muitos pastores também estão se reinventando, estão fazendo. Então que Deus possa dar graça, força, né, a meus irmãos pastores, colegas que estão se reinventando para levar a palavra de Deus, né? E nós hoje fazemos a ministração da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35, do verso 4 ao verso 5, depois leremos o verso 20 até o verso 9, e depois leremos o capítulo 36, verso 4 e verso 7. Leremos o capítulo 35, verso 4 e verso 5, que diz assim: E disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Verso 20 do capítulo 35 até o 29. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas.
Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. E todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. E todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofa azul, púrpura, carnesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedra de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, os aromatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram toda a oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs, para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que fizeste por intermédio de Moisés. Capítulo 36, do verso 4 ao verso 7. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés. A ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava ou sobrava. Bem, amados, essa é uma palavra boa. É uma palavra que fala muito ao nosso coração. Talvez alguns irmãos que acompanham a leitura comigo devem estar pensando assim: não, o pastor vai falar sobre dízimos e ofertas. Não, eu não vou falar sobre dízimos e ofertas. Mas apesar que eu tenho uma outra mensagem, né, nesse texto falando sobre dízimos e ofertas, eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, né, porque nós aprendemos e entendemos que a minha oferta ao Senhor, ela é independente daquilo que o Senhor me dá. Eu entendo, não é necessário a gente impor dízimos e ofertas, porque eu entendo, a gente tem que entender que a gente está congregando numa igreja que é uma organização. Nós temos a igreja organismo, né, que é a Igreja de Cristo Universal. Temos uma igreja organizada, uma organização, que é a igreja local. Essa igreja local, ela tem obrigações a cumprir. Ela, se é alugada, ela tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta de luz, ela tem que pagar a conta de água, ela tem um obreiro que sustenta, ou se tiver mais outro que sustenta, ela tem contas a pagar. Então eu, quando faço parte de uma comunidade, eu entendo isso, eu tenho essa responsabilidade. Então não precisa, né, vir um anjo do céu falar para mim que eu tenho que fazer isso, né? Eu acho que cada um deve entender as suas obrigações como servo de Deus e como participante daquela comunidade. Você vai entrar numa comunidade, você vai entrar numa igreja, você sabe que ali tem gastos. Então você tem que ajudar. É um dever moral você ajudar, né? Segundo a sua generosidade, segundo o seu coração, né? Como diz lá Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, que cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, né? Mas não é isso que eu vou falar. Isso aí é uma outra mensagem, um outro tempo, nós iremos falar sobre isso, né? Mas eu queria falar sobre um coração disposto. Sabe, a gente está passando essa pandemia, né? Passando muita luta,
muita dificuldade, né? Às vezes quem é prestador de serviço está sofrendo um aperto, né? Eu sou prestador de serviço, tem pessoas como igual a mim, né? No primeiro período eu fiquei 30 dias sem fazer nada, porque não podia entrar material em Valença, e outros profissionais também ficaram assim, porque a gente estava sem uma direção, sem um norte. E tem muita gente passando problemas, passando dificuldade, passando isso, e tem pessoas que já chegaram ao ponto de se afastar dos caminhos do Senhor nesse período. Né? Você não vê mais participar dos cultos online, você não vê participar, você passa na rua, você vai falar da palavra, vai conversar, né? O assunto da pessoa é só política ou coronavírus, né? É difícil você encontrar alguém que você pare na rua e você fale da palavra de Deus. Né? Eu louvo a Deus porque quando alguém vem aqui em casa, né, a gente procura falar da palavra de Deus. Tem alguns irmãos que nós vamos visitar, né? Nós vamos fazer um coffee break, chegamos lá, a gente fala da palavra de Deus. Então, quando você vê um crente falando muito de política, não estou dizendo que a gente não deva ser político, nós temos que ser políticos, nós vivemos aí. Mas a nossa meta não é essa. Então, a gente tem pessoas que já estão numa situação de afastamento do Senhor. Já não ora, já não lê a Bíblia mais, já não jejua, já não busca a Deus, né? Tá praticamente um desviado crente, né? E aqui nós temos aqui Moisés, né? Como o título dessa mensagem é um coração disposto. Moisés levanta uma oferta. Diz para o povo, Deus manda Moisés dizer para o povo para levantar uma oferta para fazer o tabernáculo. Esse tabernáculo ia ser erigido por Israel, porque naquela época Israel era nômade, estava caminhando pelo deserto. Esse tabernáculo foi usado durante quase 300 anos, até o templo de Salomão ser erigido. E nessa passagem aqui, né, ela é uma repetição do capítulo 25, porque no capítulo 25 até o capítulo 31, nós vemos Deus falando com Moisés. Agora aqui nós vemos Moisés falando para o povo. Então lá no capítulo 25 ao capítulo 31, Deus dá para Moisés como deveria ser feito. E aqui a partir do capítulo 35 até o capítulo 40, o tabernáculo e os utensílios começam a ser feitos. Começam a ser trabalhados. E para começar a ser feito é necessário ter material, é necessário que tenha algo. E Deus diz para Moisés falar para toda a congregação. Moisés disse no capítulo, no versículo 4, assim, ó, esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. O que me chama a atenção é o início. Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. Irmão, hoje Deus fala, a gente não está nem aí. Não, nós não estamos nem aí. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente sofre luta, sofre adversidade. Porque Deus fala, a gente não está nem aí. Deus ordenou, Deus está na sua palavra, a gente deve fazer, a gente deve cumprir, a gente tem que andar desse jeito. Não, a gente escolhe andar do jeito que eu quero. É eu, porque eu falei esses dias, quando nós aceitamos a Jesus, o eu morre. Não é mais eu vou, eu faço, eu quero, eu tenho. Não, agora é Deus. Tudo é Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que restaura, é Deus que abre, é Deus que fecha, então tudo é Deus. Então se Deus falou, acabou. O problema é que a gente não gosta daquilo que Deus fala. Porque nós queremos do nosso jeito. Nós pintamos e falamos para Deus, ó Deus, ó, eu quero desse jeito aqui, ó. Faz do jeito que eu quero. Só que não é assim. Deus diz, a Bíblia diz que esta é a palavra que o Senhor ordenou, o Senhor mandou, o Senhor determinou ao povo de Israel. O Senhor não pediu, o Senhor ordenou, mandou. Eu determino.
É isso que Deus faz. Ou nós servimos, ou Deus mudou. O Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Hoje, se a gente está vivendo isso, pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente rasga, joga fora, passa só a adorar o Deus do Novo. Para que serve o Deus do Velho Testamento? Porque se a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda. Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. A imutabilidade é um dos atributos de Deus. Deus não muda. Deus não tem sombra de variação, como eu e você temos. A gente pode mudar. A gente pode mudar. Né? Vou até falar para alguns irmãos aí, eu estou quase passando a torcer pelo Flamengo. Né? Porque o Fluminense está ruim, estou quase torcendo pelo Flamengo. Tem alguns irmãos flamenguistas que vai gostar. Mas Deus não muda, eu e você podemos mudar. Então Deus diz assim, olha, tomai. No versículo 5, Deus diz assim, olha, tomai do que tens. Deus nunca vai pedir uma coisa que você não pode dar. Essa é a palavra que o Senhor ordenou dizendo, tomai do que tendes. Amados, Deus não vai te pedir algo que você não tem. Deus não vai te pedir algo que você não pode dar. O povo, porque Deus estava pedindo para Israel, porque sabia que Israel tinha. Porque Israel, quando saiu do Egito, os egípcios deram ouro, prata, púrpura, carmesim, linho, bronze, madeira, deu tudo para Israel. Eles tiveram que dar, Deus fez com que os egípcios dessem para o povo de Israel. Então Deus não está pedindo nada do que o povo não tem. Deus não vai pedir para mim e para você aquilo que nós podemos dar. O que Deus tem pedido para você, você tem. Você pode fazer. O que Deus está pedindo que você faça, você pode fazer. O que Deus está pedindo para você realizar, você pode realizar. Deus não está pedindo nada demais a você não, amado. Deus não está pedindo nada demais a mim e a você. Nós que botamos limitações para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Esse que é o grande segredo do ser humano. O grande segredo do ser humano é que nós limitamos em fazer a obra de Deus. Tem que ser a hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Não é. Isso não é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero. Então Deus diz assim, olha, tomai do que tendes uma oferta, Senhor, cada um. Aí é que entra o segredo da coisa, amado. De coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. É um coração disposto. É um coração aberto. É um coração voluntário. Davi no Salmo 51, depois de ser confrontado por Natã, ele faz oração no Salmo 51. E uma das coisas que ele pede, me sustém com espírito voluntário. Davi pede, me sustém com espírito voluntário. Coração disposto. Um coração em fazer. Um coração dedicado, um coração devoto. Não, eu vou quando eu puder. Eu faço onde eu puder. Quando eu tiver condição, eu vou. Quando eu tiver condição, eu vou. Amado, não é por aí. A gente tem que abrir o nosso coração. Como é que nós queremos servir a Deus? Como é que nós queremos engrandecer, queremos o beneplácito de Deus, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Se nós não temos um coração disposto, um coração voluntário para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. Porque na verdade, sabe o que acontece com a nossa geração? Infelizmente, com a nossa geração, nós estamos correndo atrás dos benefícios que Deus pode dar.
Essa é a verdade, é uma verdade. Vai doer em muita gente, não estou nem aí. Nós corremos atrás dos benefícios que Deus pode dar. Ah, eu quero comprar uma casa. Pronto, eu vou correr atrás de Deus, porque eu quero comprar uma casa. Quero comprar um carro, vou correr atrás de Deus. Eu quero fazer uma prova, quero passar no Enem, vou correr atrás de Deus. Ah, eu quero arrumar um emprego, vou entregar currículo, vou correr atrás de Deus. Porque nós estamos correndo atrás, nós queremos os benefícios de Deus. Nós queremos o bônus, mas nós não queremos viver o ônus. Queremos só o bônus que Deus pode dar. Aí Moisés diz, olha, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. E Moisés continua a fazer o seu relatório, né? Toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Essa aqui é muito interessante. E veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Sabe, um coração disposto, ele moveu o homem. E o seu espírito foi impelido em trazer uma oferta ao Senhor. Como eu já disse para os irmãos, eu não quero falar de dinheiro não, de dízimo e oferta não quero não. Eu quero falar de um coração disposto em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, em ser servo de Deus. Porque o povo trouxe de maneira, o coração do povo estava naquilo. Sabe, se o meu coração não estiver naquilo que eu faço para o Senhor, aquilo para mim vai ser um fardo, vai ser uma carga. Por isso que muita gente começa as coisas na obra de Deus e não termina. Sabe por quê? Porque não começa voluntariamente, não tem um coração disposto. Aí aquilo passa a ser um fardo, uma carga, algo pesado. Aí se não, eu não vou fazer mais, eu vou entregar o meu cargo, bota outro no meu lugar. Sabe por quê? Porque não tinha um coração disposto, não fez com alegria, não abriu o coração para fazer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. São poucos que falam isso. São poucos que pega essa frase e procura vivenciar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Aonde que o Senhor quer que me levar? O Senhor quer me levar para onde? O Senhor quer que eu faça o quê? A gente não pergunta isso para Deus, a gente quer determinar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui o povo, irmão, começou a trazer as ofertas. Começou a trazer. Aí o povo, o coração estava aberto, estava disposto, estava naquilo. Sabe, o povo fazia com amor, era dedicação, as pessoas trabalhavam, as mulheres fiavam, os homens faziam obra de ouro, obra de prata, obra de bronze. Os reis, os príncipes traziam as pedras, as mulheres trabalhavam, traziam suas obras prontas, os homens também, e era aquela coisa toda porque o coração do povo estava naquilo. Havia um coração disposto e um coração voluntário, porque Deus pediu coração disposto e voluntário para trazer a oferta. Deus não impôs, não foi uma imposição de Deus. Deus não impôs, não. Tem que ser um coração disposto. Até isso Deus pediu. Deus ordenou para que Moisés falasse aquilo. Mas Deus disse assim, olha, tem que ser um coração disposto e tem que ser voluntariamente. A oferta tem que se trazer. E o povo começou a trazer, e o povo começou a trazer, e o povo começou a trazer, e o povo começou a trabalhar. Todo dia de manhã tinha alguma coisa, todo dia pela manhã tinha algum trabalho feito pelas mãos dos homens e das mulheres. Chegou ao ponto de o mestre de obra falar assim, ô Moisés, Moisés, fala com o povo lá. O que a gente tem aqui é demais, Moisés. É muito. Vai sobrar, Moisés. Manda o povo parar, Moisés. A Bíblia diz no verso
no verso 6, que Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O coração estava tão naquilo que estavam se fazendo que o povo foi proibido de trazer oferta. O coração do povo estava aquilo fazendo com amor, com disposição, um espírito voluntário. Foi proibido. Epa, chega. Tem muita coisa aqui. Assim, fazendo uma conjectura, né? Fazendo uma conjectura que a Bíblia me permite nessa passagem, eu acredito que foi até, falar assim, olha, se você trouxer mais, você vai ser preso. Porque foi proibido. Parou, chega. Porque o povo estava tão disposto em fazer. O que Deus está procurando em mim e você é um coração disposto. Um coração para fazer a sua obra. Indiferente de situação de pandemia. Tem gente usando a desculpa da pandemia, do coronavírus. Isso é balela, irmão. Isso é crente que não quer nada com nada, nunca é tipo de pessoas que nunca teve compromisso com Deus na igreja institucional e hoje na igreja virtual que não vai ter mesmo, porque é mais fácil de se esconder. Quando ia na igreja institucional não tinha compromisso nenhum, não estava nem aí para a igreja, hoje então nem se fala. Então não vem culpar coronavírus, pandemia não, porque quem é crente, né, quem foi crente na época na igreja quando se congregava, é crente hoje na igreja virtual, na qual é essa que nós estamos vivendo hoje, a igreja virtual. Então não vem querer culpar coronavírus, dizer que coronavírus é isso não, porque o coração, Deus tem procurado o coração disposto, coração aberto, coração voluntário. Eu não estou falando de dízimo e oferta não. Depois nós iremos falar sobre dízimos e ofertas, né? Que eu tenho uma palavra boa para dar para os irmãos. Eu vou receber umas pedradazinhas, mas é bom. E se depois que eu der essa palavra, se você não passar a ser contribuinte na sua igreja, você é um cara de pau. Amados, Deus abençoe você. Deus te dê força, Deus te dê graça. Tenha um coração disposto para servir ao Senhor. Quando o Senhor mandar, quando o Senhor te buscar, fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus, mas sirva ao Senhor, se entregue ao Senhor, se derrame para o Senhor. Não espere alguém, um anjo do céu, não. Faça a sua parte. Porque o povo aqui, quando foi dado a ordem de Deus para trazer as ofertas, o povo imediatamente abraçou. O povo imediatamente se entregou. Ele não se entregou uma parte, não. O de corpo inteiro, corpo, alma e espírito. Porque Paulo escreve que o nosso espírito, alma e corpo venham ser plenamente santificados. Deus quer tudo. Deus quer tudo de mim e de você. E o povo Israel no deserto deu tudo para Deus. Não estou falando de bens não, irmão. Eu estou falando que os irmãos, os israelitas, se dispuseram ao Senhor. Deus está procurando homens e mulheres com coração disposto e voluntário para fazer a sua obra, para pregoar o evangelho nessa terra, nessa pandemia, ao invés de a gente ficar discutindo política nas redes sociais. Tem muito crente discutindo política nas redes sociais. Você não vê postar um versículo, uma palavra de Deus. Só fica postando política. De esquerda ou de direita, cada um vai prestar conta de si a Deus. Então, meu amado, tenha um coração disposto,
Tenha um coração aberto para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente das lutas, independente daquilo que você está passando, independente dos problemas. Amado, Deus é poderoso. Deus é poderoso, Ele é infinitamente mais. Viva para o Senhor. Se entregue para o Senhor. E que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Bom, meu irmão, Deus te abençoe. Tenha um coração disposto e voluntário para servir ao Senhor.